E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é dia de aulão para revisarmos o que aprendemos até agora. Então, essa aula não vai ser um vídeo de 8 a 10 minutos explicando algumas coisas, mas sim um compilado para que vocês efetivamente comecem a entrar em ação. Então, vamos começar a dar uma pequena revisada no nosso conteúdo para que a gente consiga alavancar as nossas ações para, obviamente, alcançar os nossos objetivos, os resultados que a gente tanto busca, tanto deseja, né? Então, vamos começar falando, obviamente, da parte imobiliária, de você como corretor, o que você precisa fazer, qual é o processo para você startar a partir de agora para buscar os resultados que você tanto sonha e tanto quer e é merecedor. Sempre lembre disso. Vamos começar falando e por que todo agente imobiliário deve se tornar um especialista. E aqui vamos revisar algumas coisas que a gente já conversou e aprendeu. Por que isso é tão importante? Todas as profissões, independente de qualquer uma que a gente venha falar aqui, os profissionais vão construir relevância verdadeira, genuína, no momento em que eles são experts, especialistas em determinados nichos. Isso serve para arquiteto, para psicólogo, para médico, para advogado ou para qualquer outra profissão que a gente possa elencar aqui. E no mercado imobiliário não é diferente. Então lembrem-se sempre, o primeiro passo para que a gente construa uma carreira sólida e tenha resultados superiores é construir a sua carreira de especialista no mercado imobiliário. Tudo isso já foi conversado, a gente já falou exatamente sobre esse tema, como vocês devem proceder para construir essa carreira de especialista, entendendo que deve existir um nicho, um posicionamento, e o posicionamento no mercado imobiliário ele é muito importante por uma questão de logística mesmo, né? Por que a gente vai trabalhar efetivamente com foco de especialista em produtos muito longe de onde nós estamos estabelecidos. Não é uma decisão inteligente, porque obviamente você perde muito tempo e muita despesa, né? Se imagina o seguinte, eu estou aqui dentro de um bairro na capital de Porto Alegre e resolvo me especializar em imóveis na praia, no litoral, a 130 quilômetros de distância. E aí, consequentemente, cada visita que eu vou fazer, eu vou gastar um tempo muito precioso, e tempo é dinheiro, e é o nosso principal ativo, conforme já falamos, além de, obviamente, a despesa que nós teremos com esse deslocamento. Vamos imaginar juntos, fazer um exercício? Eu vou sair da minha casa e vou percorrer 140, 150 quilômetros para mostrar um imóvel que eu tenho dentro da minha carteira e que, teoricamente, eu fui buscar a especialização nesse segmento. Todas as vezes que eu vou simplesmente mostrar um imóvel ou conhecer um imóvel, eu vou perder um tempo muito precioso, porque é só fazer as contas, a gente vai sair 150 quilômetros, a gente vai precisar pelo menos 2 horas a 2 horas e meia de deslocamento para ir. Mais 2 horas e meia de deslocamento para voltar, fora o tempo que você, obviamente, vai permanecer nesse imóvel atendendo, seja um cliente comprador ou um cliente vendedor, no caso de um agenciamento, de uma captação. Então, a gente praticamente perde uma tarde inteira com isso. Você acaba tendo um trabalho muito exaustivo para um resultado muito baixo, muito pequeno. Quanto mais a gente conseguir estar mais próximo dentro do nosso nicho e do nosso posicionamento, é muito melhor. O tempo que a gente, obviamente, vai percorrer e gastar para conhecer um imóvel no nosso bairro é completamente diferente de um imóvel que está longe, né? Fisicamente, geograficamente aqui falando. Quando nós pensamos em corretores especialistas, que a gente falou, as 3 principais características dos corretores especialistas, vocês lembram disso? Os pilares é exatamente a escolha do nicho e do posicionamento, o seu marketing pessoal, sempre lembrando que as pessoas primeiro compram o profissional para depois comprarem seu produto ou seu serviço. Então, o nosso marketing ele deve ser
muito bem construído e, obviamente, direcionado para essa persona, para esse público-alvo que nós entendemos que são os consumidores ou os provedores, no caso de proprietários, dos imóveis que nós iremos nos especializar. Esse marketing tem que estar sempre muito congruente, em total sinergia com esse nicho e esse posicionamento. Lembrando aqui, nós já falamos sobre isso, é a mesma coisa que nós entendermos que quando falamos uma propaganda, por exemplo, de bebida, né? Quando alguém faz um marketing de cerveja, é completamente diferente de um marketing de espumante. É outro público-alvo, é outra forma de comunicar, e tudo isso, obviamente, a gente tem que pensar na hora de estabelecer o nosso branding, o nosso marketing pessoal, para que ele esteja exatamente congruente com o nosso nicho e o nosso posicionamento. E por último, das 3 características que a gente falou, dos 3 pilares, que seria o nicho junto com o posicionamento, o marketing pessoal, vem o networking, o relacionamento. Sempre lembrando, a gente primeiro tem que se relacionar para depois transacionar, e não ao contrário, como muitos pensam. Muitas pessoas ainda continuam querendo efetuar transações comerciais antes de construir relacionamento, e o caminho inteligente, obviamente, é o oposto: construir relacionamento para estabelecer confiança, credibilidade, para que se consiga transacionar. Falado, obviamente, desses 3 pontos, a gente, obviamente, tem que ir um pouco adiante quando a gente fala em construir uma carreira de especialista. E por isso, dentro desse curso, eu trouxe alguns convidados e que têm módulos que falam exatamente sobre isso. A psicologia, no trabalho emocional, obviamente, de construir esse relacionamento, essa confiança e a credibilidade. Profissionais de marketing para dar dicas muito mais preciosas para que a gente consiga já pincelar e entrar em ação para fazer peças, para construir a autoridade, obviamente, dentro desse perfil do marketing, assim como eu trouxe também pessoas que falam sobre documentação imobiliária. É muito importante, quando nos tornamos agentes imobiliários, é muito importante que nós sempre tenhamos esse entendimento que a gente precisa conhecer um pouco de cada. E aqui existe um sentido generalista, porque um agente imobiliário tem que ter um pouquinho de psicólogo dentro, obviamente, da tua mente, tem que ter conhecimentos jurídicos, para que a gente, obviamente, consiga estabelecer uma relação de confiança, inclusive demonstrar para os nossos clientes o quão a gente conhece, obviamente, desses temas para assessorá-lo da melhor forma. Por isso que eu tenho trazido e trouxe, obviamente, para o nosso curso, pessoas que falam sobre documentação imobiliária, que obviamente é um tema que vocês têm que estar sempre conhecendo, se aprofundando, de alguma forma aprendendo. É muito importante que um profissional do mercado imobiliário saiba a diferença entre uma escritura e um registro de imóveis, saiba ler uma matrícula, entendendo aquele passo a passo, as averbações e os registros, como uma sequência natural para que se construa esse entendimento, né? A matrícula do imóvel é exatamente todo o histórico daquele imóvel dentro, obviamente, desse processo de compra e venda, de transferência de propriedade e de titularidade. As diferenças entre um contrato de compra e venda e uma escritura pública, os modelos de escritura pública, condição resolutiva, alienação fiduciária, ter um entendimento de quais são as vantagens e as desvantagens de cada processo para as partes que estão envolvidas nisso. A gente tem que ter um pouco de conhecimento tributário. Eu quero trazer ainda para esse curso alguém para falar sobre ganho de capital, que é exatamente um imposto federal que acaba sendo direcionado, obviamente, na compra e venda, né? Quando as pessoas vendem seus imóveis, elas têm um valor nominal na sua declaração de imposto de renda e vão alienar, vão vender por um valor diferente. E as pessoas têm que entender que isso gera um tributo, gera um imposto, que é o ganho de capital, na ordem de 15% entre a diferença da tua declaração e o valor de alienação efetivo.
Por que isso é tão importante? É importante o agente imobiliário entender um pouquinho que o ITBI é um imposto municipal, o ITCD é um tributo estadual, o ganho de capital é um tributo federal, e todos esses tributos incidem sobre a comercialização de imóveis dentro, obviamente, do cenário brasileiro. Quando a gente volta para a nossa esfera de construir um corretor especialista, vocês lembram que a gente fala dos 7 segredos, e aqui eu gosto também de falar de algumas características de profissionais que são bem-sucedidos, que constroem a sua carreira de uma forma mais sólida e, claro, que têm muito mais resultados, ganham muito mais grana, ganham muito mais dinheiro. Quais são essas características? E é claro que vocês têm que entender que isso aqui é o início desse processo. A comunicação é uma dessas características. A comunicação sempre irá fazer a diferença, uma comunicação assertiva sempre irá fazer diferença nos seus resultados. Até porque é a única forma de nós efetivamente convencermos pessoas, persuadirmos pessoas. E é muito importante que vocês aprendam a se comunicar efetivamente na linguagem, na palavra, na sua entonação, na confiança que você transmite quando você, obviamente, está conversando com um cliente, com as mensagens do WhatsApp, com a forma que você faz uma ligação. Lembrando, para aqueles que não viram, em algum lugar no nosso curso tem um bônus, que foi uma aula de 1 hora e pouco, que eu falo exatamente sobre comunicação, dando algumas dicas preciosas para ferramentas que a gente usa hoje, como WhatsApp, telefone e outras situações, para que a gente consiga estabelecer uma comunicação mais clara, mais transparente e efetivamente mais assertiva. Então lembrem-se, sempre busquem de todas as formas, através de cursos, através de leitura, através de treinamentos, estabelecer uma comunicação mais clara, mais transparente, mais confiante. Isso sempre vai ser muito importante e é uma das características dos agentes imobiliários de sucesso, assim como diversos outros profissionais de sucesso. Qual que seria uma segunda característica que é fundamental, é de suma importância para que você se torne um agente imobiliário de sucesso? A empatia. Eu sempre brinco e sempre falo, a empatia é a melhor ferramenta de vendas que existe, né? E aqui, mais uma vez, tem uma aula bônus também, que foi 1 hora numa live do Instagram, que a gente falou sobre um livro, que é Como Chegar ao Sim, 2 livros, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, do William Ury, considerado um dos melhores negociadores do mundo. E basicamente, uma das coisas que ele mais fala nesse livro é exatamente o poder da empatia. Quando nós, de alguma forma, conseguimos nos afastar, despersonalizar aquilo sob nosso ponto de vista e começando de forma empática a perceber como que o nosso receptor está recebendo aquilo. Então a gente tem que usar de forma empática para tentar se colocar no lugar dessa pessoa, para perceber, sentir e entender o que ela pode estar pensando. Então a empatia, como ferramenta de negociação, sempre será uma das características dos agentes imobiliários de sucesso. A terceira, que é o propósito. Muitas vezes a gente faz coisas no piloto automático, sem estabelecer uma consciência muito clara do valor do que nós estamos efetivamente fazendo e realizando. Eu sempre digo, o trabalho é uma coisa incrível, porque é a nossa forma mais legítima de manifestação de quanto a gente pode ser útil, servir as outras pessoas. Quando nós entendemos, quando nós temos um propósito muito claro sobre o nosso trabalho, sobre a nossa dedicação a uma profissão ou a algum tipo de comercialização de produto ou serviço, isso todas as pessoas percebem, sentem isso. Então, esse propósito legítimo e o entendimento da importância do teu serviço
ou do teu produto para a vida daquela pessoa que você, obviamente, está tentando atender e comercializar, é fundamental. Esse propósito tem que estar muito claro. E eu sempre digo, se você ainda não tem, profissionalmente falando, um propósito ainda muito definido, ou tem uma certa incerteza ou dúvida sobre isso, num primeiro momento, estabeleça um propósito, que eu sempre falo, que é verdadeiramente se tornar todos os dias uma pessoa e um profissional um pouquinho melhor do que tu foste ontem. Então, esse propósito de buscar sempre melhoria em todos os sentidos, e aqui, obviamente, a gente está falando da carreira de agente imobiliário, é fundamental para que a gente consiga transferir essa importância do que nós estamos fazendo para as pessoas que nós queremos efetivamente atender. Qual é uma outra característica que sempre será inerente às pessoas de sucesso? A crença. Como dizia outro autor, Napoleon Hill, um americano que nasceu lá em 1800, se não me falha a memória, 887, 878, ou seja, há muito tempo atrás, e que já falava exatamente isso, do grande diferencial das pessoas de sucesso para as pessoas que não têm sucesso, que é uma crença absoluta na sua intenção, nas suas competências e aonde você pode chegar. A crença no nosso produto, a crença no nosso serviço, a crença na empresa que a gente trabalha, a crença no produto que a gente está oferecendo, ela é fundamental. Existem vários vendedores que a gente fala e repete isso várias vezes, que sabem disso. A gente vende o que a gente efetivamente compra, porque a gente acredita naquilo ali. Então, sempre faça de tudo para ir ao encontro de estabelecer uma crença muito positiva e muito verdadeira no teu trabalho, no teu serviço, no teu produto e no teu serviço. Quando nós acreditamos verdadeiramente nas coisas, a nossa ação e a nossa motivação nos leva a querer sempre estar em processo de evolução, de aprendizado, para que a gente consiga entregar ainda mais, seja ainda mais relevante. E quanto mais nós acreditamos nisso, porque nós fazemos, obviamente, por estabelecer essas crenças, mais a gente consegue amplificar isso para as outras pessoas. Mais as pessoas conseguem perceber que você não está enxergando elas como uma cifra, mas sim como uma pessoa e que você está disposto, com o teu expertise, com o teu know-how, com a tua experiência, a entregar a melhor experiência, as melhores soluções para aquelas pessoas. Então, lembrem-se, essas características, independente de nós estarmos aqui falando sobre mercado imobiliário, elas são muito entrelaçadas com qualquer atividade profissional. Qual é a outra característica? E aí a gente brinca que várias fazem parte da minha sigla, né? É o foco. É o foco. Porque normalmente, quando nós não temos um foco muito claro de onde estamos, de onde queremos chegar, do que a gente quer construir em termos de carreira, do que a gente busca em termos de resultado, dos nossos objetivos de uma forma mais clara, a gente fica perdido, sem saber direito qual caminho trilhar. Então, o foco é uma das características das pessoas de sucesso, exatamente porque ele te dá um mapa. Você começa a clarear as tuas vontades, os teus desejos, os teus objetivos e o teu destino. Quando nós falamos de foco, e aqui lembrando que nós somos seres humanos, pessoas, isso está relacionado a quase tudo na nossa vida. A gente quer emagrecer, a gente tem que ter foco e entender o que a gente precisa fazer, onde a gente está agora, onde a gente quer chegar e quais são as ações, as decisões, o que você vai ter que abrir mão, ou o que você vai ter que de alguma forma começar a praticar. Isso serve para uma atividade física, isso serve para a nossa saúde, isso serve para a nossa vida profissional, isso serve para a nossa vida financeira, né? É muito importante você ter
um mapa muito claro na tua mente de que você está num momento de vida e que não é o teu momento desejado. E aí você, com foco, com clareza onde você quer chegar, você consegue traçar esse mapa de uma forma mais clara para efetivamente praticar e executar as ações que precisa com consistência, com constância, entendendo que esse é um crescimento gradual. Você não vai ser um fantástico profissional da noite para o dia. Não existe mágica. Isso, como tudo na vida, requer esforço, dedicação, comprometimento, disciplina e muita atitude. Sempre temos que ter muita atitude. Eu sempre falo que talvez, no meu ponto de vista, a principal característica das pessoas de sucesso é ter atitude. E para ter atitude tem que ter coragem, a gente tem que de alguma forma se desvincular um pouco, se desvencilhar do nosso ego, perder os nossos medos, o medo de falar em público, o medo de se expor, o medo de errar, e tudo isso faz parte do nosso processo de evolução. As mudanças normalmente elas são promovidas quase que sempre através de erros, porque é a forma de nós vermos aonde que a gente errou, qual foi o nosso tombo, qual foi o nosso deslize, qual foi a adversidade que a gente passou, para que a gente consiga traçar um caminho onde a gente tenha menos problemas, menos dores, menos obstáculos, menos objeções, menos adversidades. E isso, basicamente, se constrói através de muita atitude. Então, só lembrando esse compilado, esse pequeno compilado de uma aula um pouquinho maior, a partir de agora, você tem que entender que se você quer se tornar um profissional, um corretor ou uma corretora verdadeiramente foda, lembra sempre que quase tudo que acontece na nossa vida, 80% das coisas que acontecem na nossa vida dependem das nossas escolhas, das nossas decisões e das nossas ações. Entendendo que, obviamente, existem diferenças. Tem pessoas que têm alguns privilégios, tem outras que têm algumas limitações e está tudo certo. Mas quando nós entendemos que trazer para nós como protagonistas desse negócio é fundamental para que a gente consiga atingir na nossa vida os resultados que a gente busca. Então, essa aula, esse pequeno resumo hoje faz parte, obviamente, do nosso curso e é para que você, mais uma vez, perceba a importância das tuas decisões e das tuas ações para que você atinja os resultados, para que você tenha os objetivos da tua vida profissional, financeira e pessoal. É a autorresponsabilidade na veia, como eu sempre falo, né? É a gente entender que eu falei de 80%, então 20% só, gente, desses fatores, obviamente dos nossos resultados, dependem de fatores externos. E isso entendendo que os fatores externos, muitas vezes, somos nós que nos deixamos levar. Eu brinco, vou falar de uma coisa que eu sempre brinquei aqui, né? Existe um mantra para as pessoas que têm uma mente de fracasso, assim, que é o mantra de o país tá uma merda, sabe? Tá tudo uma merda, a política tá uma merda, o país tá uma merda, a economia tá uma merda. Quando a gente tende a fazer isso de uma forma tão generalizada, como que a gente vai estar bem se o país está uma merda? A gente mora nesse país. Como que a gente vai estar bem se a economia está uma merda? Como que a gente vai estar bem se tudo está conspirando contra? Mas vamos pensar junto? Certamente, mesmo em países ou em lugares que existe muito problema, problemas políticos, problemas sociais, problemas econômicos, sempre existirão pessoas que de alguma forma se destacam, que de alguma forma constroem carreiras mais sólidas, que de alguma forma entendem que as suas ações podem mudar, sim, as suas vidas e de muitas pessoas. Porque isso também é muito importante a gente sempre lembrar. O nosso processo de evolução, o bem que a gente faz, ele
vai para todo mundo. Quando nós somos pessoas melhores não só para os nossos clientes, para os nossos compradores, para os nossos vendedores. Nós somos pessoas melhores para as pessoas que estão à nossa volta, para os nossos amigos, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos irmãos. Quando entendemos a importância dessa evolução, desse desenvolvimento na nossa vida, isso é transcendental. Isso acaba, obviamente, te colocando em patamares muito diferentes. Outra coisa que eu vou falar um pouquinho aqui é exatamente de ferramentas para que a gente consiga estabelecer isso de uma forma mais clara. Essa aula aqui, ela vai estar antes da aula que eu vou falar para vocês sobre a gratidão, que é uma das ferramentas transformadoras e que eu não vou falar agora porque está lá um pouco mais adiante, mas com certeza, se vocês entenderem, e como tudo na vida é treino, como tudo nas nossas vidas é treino, se vocês entenderem o que vocês podem fazer para exercitar, para ampliar esse sentimento tão transformador, vocês vão começar a ver que é uma mudança quase que radical na vida de vocês. Que vocês começam a olhar mais para dentro, a parar de olhar a grama do vizinho, a parar de se comparar tanto socialmente, a entender e perceber que os fracassos são pequenos degraus, dentre tantas outras coisas que podem fazer diferença. A gente pode começar, inclusive, a perceber que pessoas que nos fizeram mal nos desenvolveram muito, nos estabeleceram muito mais coragem, sabe, muito mais força, muito mais determinação para atingir alguns objetivos. As adversidades são grandes aprendizados nas nossas vidas. E normalmente a gente fica chateado, ressentido e frustrado com isso, mas de uma maneira geral a gente tinha que agradecer, porque aquilo ali é um grande aprendizado que você pode levar para a tua vida, para essa transformação que você tanto quer. Bem, essa é uma aula um pouco mais comprida, ela é um pequeno resumo e obviamente ela foi inserida aqui nesse final do módulo de como se tornar um corretor especialista, para que você possa, assistindo essa aula, buscar essa força interior que você tem dentro de você para começar a entrar em ação e fazer tudo o que é necessário para se transformar num agente imobiliário de alta performance, num corretor, numa corretora verdadeiramente foda, para transformar a tua vida, das pessoas que você ama, mas mais do que isso, transformar o mercado imobiliário, construir para as outras pessoas o entendimento de que um agente imobiliário pode e deve ser, sim, um agente transformador, uma pessoa que verdadeiramente está preocupada com o outro para servi-lo, para atendê-lo, para resolver os seus problemas, para amplificar as suas expectativas, entregando, obviamente, uma experiência muito melhor. E esse é o compromisso que nós temos. Eu, você, que estão sentados aqui, um na frente do outro, temos esse compromisso tácito. Então, cruza teus dedos, usa o teu mantra do foda-se, eu vou te dar uma força agora, eu sempre digo, quer ser foda, né? Tu quer ser foda. Então bota a tua mão no teu peito, inspira profundamente e dá um grito bem forte, bem alto. Eu sou foda! Faça isso por 3 vezes. E quando terminar esse vídeo aqui, lembra que você tem mais um compromisso. Nas próximas 24 horas, você tem que falar para 3 pessoas que você admira, que você enxerga como pessoas foda, você tem que dizer para essa pessoa, fulano, você é foda. Você tem essa obrigação. Nas próximas 24 horas, você tem que falar com 3 pessoas o quanto você acha ela foda. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você coloque em prática o que a gente conversou aqui e seguimos o nosso curso. Eu te vejo no próximo vídeo, na próxima aula. Bora, ativado!